Olá, queridos internautas, nós estamos aqui com o nosso programa Retrato da História, no nosso terceiro bloco, e hoje falando de mais 3 grandes personalidades, e nós já falamos de uma mulher aí, porque as mulheres têm um papel muito importante hoje, inclusive, dentro do contexto mundial. Inclusive, nós temos uma mulher na presidente da República do Brasil, que é um fato inédito. E nesse terceiro bloco nós iremos falar de uma outra grande personalidade, que também é um militar, da área militar, que é Joaquim Marques Lisboa. Ele nasceu em 1807 no Rio Grande do Sul e faleceu em 1897 no Rio de Janeiro. O patrono da Marinha Brasileira, Joaquim Marques Lisboa, mais conhecido como Almirante Tamandaré, ele nasceu em 1807, no Rio Grande, pouco antes da família real chegar ao Brasil, em 1808. Desde cedo acompanhou o pai, Francisco Marques Lisboa, em suas atividades no porto, porque o pai dele era o quê? O pai dele era atracador de navios, tá? A oportunidade de Joaquim Marques, o almirante Tamandaré, entrar para a Marinha chegou com a independência do Brasil, em 1822, tá? O general português Madeira, não aceitou a separação de Dom Pedro I e teve lá que expulsá-lo do comando da Bahia. Mas antes disso ele percebeu a necessidade de criar uma poderosa marinha devido à extensão da costa brasileira. Então aqui isso é muito importante porque olha só, nós temos uma costa que tem mais de 8.000 quilômetros, então é uma costa muito extensa. Então já naquela época Dom Pedro I já tinha essa preocupação, porque a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Se você deixar desguarnecido aí a seu território, infelizmente você corre o risco de ter aí um processo de invasão, de guerra, tá? Dom Pedro I ele precisava de voluntários, pois os oficiais que comandavam a marinha lá naquela época dele, eles eram franceses e ingleses. Tamandaré se apresentou como voluntário e foi servir na fragata de Niterói, que era comandado por um inglês, no caso John Taylor. A primeira batalha foi na Bahia, pois os portugueses não tinham aceito a independência. De volta ao Rio de Janeiro, ele entrou na Academia Real da Marinha. Então aqui, gente, isso aí inclusive é muito importante, que nós iremos falar com mais detalhe da Academia Militar da Marinha, que foi justamente dos eventos que D. João VI criou no Brasil. D. João VI realmente ele foi um divisor de água no Brasil. O Brasil é assim, antes de D. João e depois de D. João, tá? A Assembleia Constituinte ela foi dissolvida em 1824 e várias revoltas aconteceram no país contra Dom Pedro I. No Nordeste, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, alinharam-se e eles criaram lá a Confederação do Equador. Tamandaré licenciou-se da academia e foi para o combate e com apenas 18 anos ele foi promovido a tenente em 1825. No Sul, combateu o movimento separatista na província Cisplatina, revelando-se um excelente estrategista. Aos 19 anos, ele recebeu o comando da escuna Constância e combateu navios corsários argentinos. Ele salvou muitos náufragos lá, da corveta Duque, na Duquesa de Goiás. Em 1836, já capitão, ele casou-se com uma sobrinha e outros desafios se apresentaram, como a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Balaiada no Maranhão, com a ajuda das forças terrestres. Aqui já entra também outra personalidade, que nós falamos no bloco anterior, que é Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Tamandaré e Caxias, eles formaram uma divisão pacificadora no Nordeste que acalmou as províncias rebeladas e assim consolidando a Marinha no Brasil. A Marinha se modernizava e Pedro II, aqui já entrou Pedro II na história, importou uma corveta a vapor da Inglaterra, e ele chamada Dom Afonso, e ele confiou essa missão de buscar esse equipamento, a missão de trazer ao ajustamento do Tamandaré, que já tinha o título de Capitão Mar e Guerra. Tamandaré assumiu o posto de capitão dos portos do Rio de Janeiro, o que lhe permitiu mostrar suas tendências contra a escravidão. Lançou a ideia da construção de navios por estaleiros no Brasil, em 1860 e recebeu o título de barão. Então aqui é importante, pessoal, porque hoje o Brasil ele tem aí, foi reativado inclusive pelo presidente Lula,
que são os estaleiros brasileiros, porque antes, realmente, em governos anteriores, não se dava muita importância para os estaleiros brasileiros. Então, esse mérito o presidente Lula tem, que ele reativou realmente a construção de navios nos estaleiros do Brasil, e que, inclusive, tem aí um grande, né, magnata, bilionário nesse segmento, né, que é o Eike Batista. Em 1864, começa a maior guerra do Império, que foi o quê? A Guerra do Paraguai. E a Marinha foi fundamental lá pelo êxito do conflito. Voltando ao Rio de Janeiro, em 1867, ele recebeu o mais alto posto da Marinha, que é o cargo de almirante, e depois Conde Marques. Almirante Tamandaré morreu em 1897, fiel ao imperador Dom Pedro II, que, né, teve a proclamação da República. E a data do seu aniversário, que é justamente 13 de dezembro, é celebrado o Dia do Marinheiro. Ou seja, ele é patrono da Marinha do Brasil. Então, pessoal, realmente o Almirante Tamandaré é muito importante, porque junto com Caxias, naquela fase realmente do Império para a fase também da proclamação da República, eles foram muito importantes, tá, nesse processo. Então, hoje nós falamos realmente de três grandes personalidades brasileiras, Maria Quitéria, Duque de Caxias, e agora falamos do Almirante Tamandaré. Nós vamos deixar um vídeo para vocês, muito bacana, realmente, da formação, quando os cadetes do Brasil recebem o seu espadim lá na AMAN, na Academia das Agulhas Negras, muito interessante. Então, hoje realmente foi um dia muito especial, porque nós falamos de três grandes brasileiros que construíram as Forças Armadas do Brasil com muita competência. Então, nós deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo programa. Tchau.